Vanessa quer fazer uma transformação no cabelo, mas sem tirar no comprimento. Isso acontece muito, é um cabelo que vem muito para o designer de corte fazer. Então hoje nós vamos viver essa experiência aqui com a Vanessa, eu quero entender dela o que realmente ela deseja e vou sugerir, diante do conhecimento de visagismo, técnicas de corte, e dar a sugestão do que realmente vai ficar bonito, bacana, vai valorizar o cabelo, tanto quanto o corpo, o rosto e tudo que abrange a questão do visagismo. Então vem comigo nessa aí. Vanessa, me conta. O que você queria? Me fala qual que é a importância desse cabelo pra você. Amiga, eu quero manter cabelo longo, sabe? Mas eu tô precisando de um cabelo que tem movimento. Tô achando meu cabelo, sabe aquele cabelo tipo, ai, cresceu, só cresceu, tô deixando aqui sem manutenção nenhuma. Sim. Eu tô querendo cabelo com movimento, um cabelo longo, né? Sim. Claro que a gente vai tirar ali e tal, mas manter essa proposta de deixar o cabelo longo com movimento. Eu tô achando que tá muito parado, tá ficando aquele cabelo muito pesado, muito reto. Sim. E eu gosto dele com um cacho, com onda, realmente movimento ele não tá tendo. E você mesmo consegue fazer essas ondas, esse cacho, você tem essa habilidade. Então isso já é bem legal. Então você consegue fazer essa transformação, mas também usa ele liso no dia a dia, lavou, saiu, porque tem filho, né? Então na correria do dia a dia, às vezes você precisa dele só lavar e deixar secar. Também tem que ficar bonito, né? Que isso é muito importante. Tô vendo que tem uma franja aqui, né? E você gosta dele mais curto aqui na frente, com franja. Sim. Qual que é o limite que a gente pode trabalhar? Eu não gostaria de uma franja tão curtinha, sabe? Eu queria manter uma franja mais longa, Sim. só que case com corte, sabe? Que tenha também aquela pegada. O quando a gente movimento. joga assim. Porque aqui, olha, você tá Sim, vendo? ele tá sem movimento. E no tamanho, o que pode ser tirado? O que você permite aí pra tirar? Então, eu confio em você. Eu confio em você que você vai me deixar com o cabelo assim longo, que dê pra manter, pra ficar bonito. Sim. Mas que tire o necessário. Sim, é porque ele tá com uma transparência nas Sim. pontas, né? A gente vê que tem, de costas eu já avaliei, Sim. ele tá com uma transparência, então assim, talvez a gente precise trabalhar com 4 a 5 centímetros E esse é o pra dar meu- peso. E esse é o meu medo, cabelo ralo. Eu tenho Isso. pavor de cabelo 3 fios. Então, não é o medo, eu quero cabelo grande, só que saudável. Com peso. Então, é realmente manter o cabelo longo com tratamento pra ficar aquele cabelo cheio, bonito. Sim, sim. Não, então super entendi. Você trabalha com imagem, né? O seu trabalho ela é influencer, então a aparência dela é muito importante, a apresentação dela é muito importante. Então, não somente o que eu acho que vai ficar bom, mas também o que ela deseja. Isso é fundamental. Acho que o visagismo ele precisa abranger toda essa questão, tanto quanto o que combina, o que vai valorizar todas as belezas, mas também pensando no desejo da cliente. Não adianta a gente virar e falar assim, olha, o que super combina com você é o curto, mas ela não quer um cabelo curto. Então a gente precisa trabalhar com a ideia de dar esse valor que precisa ser dado, mas respeitando também o desejo da cliente. Então aqui nós já sabemos que o cabelo precisa ser longo. Então a gente vai trabalhar com essa ideia de um cabelo longo e vamos tirar o que é necessário aqui dessas pontas para dar um peso. Então de início eu já vou trabalhar com uma base mais reta atrás e com movimento na frente. Porque se eu acho que vai valorizar o rosto dela, um cabelo com bastante movimento na frente, isso significa que ele precisa estar um pouco mais curto nessa parte da frente. Então vamos lá. Vamos dar início ao corte da Vanessa. Vai ser um corte longo e vamos trabalhar camadas aumentadas. Vai ter um franjão que acompanha o movimento de todo o corte. Ela quer mais volume no cabelo, mas não quer tirar no comprimento. Então vamos só trabalhar a definição do tamanho, que a gente vai tirar umas partes que estão bem em transparência. E o restante nós vamos trabalhar todo o contorno, toda a lateral desse cabelo. Então vem lá comigo que eu vou ensinar pra vocês aí, mostrar passo a passo desse corte, que é muito, muito pedido. Eu arrisco dizer que 50% das mulheres que gostam de cabelo longo, elas querem esse tipo de corte, que é um corte em camadas aumentadas, que valoriza o tamanho do cabelo, mas com bastante movimento e leveza na parte da frente. Então vamos lá. Vamos pedir a cliente para inclinar a cabeça para frente e a gente vai juntar todo o cabelo aqui e vamos tirar a parte que foi combinado com a cliente aqui para dar um peso, ó. Retinho. E a parte de trás, a gente já definiu o comprimento. Agora a gente vai trabalhar o contorno e a parte da frente do cabelo. Esse contorno, a gente vai trabalhar aqui, ó, seguindo como se a gente tivesse essa divisão certinha aqui no meio. Então primeiro a gente trabalha uma lateral e depois a gente trabalha a outra lateral, tá? Então essa divisão, ela me dá o limite do que eu vou iniciar um lado e depois que eu vou trabalhar o outro lado. Então, por isso que eu faço essa divisão, para me enxergar aqui, ó. Aqui eu tenho uma base reta, que eu quero continuar com ele reto, e depois eu começo inclinando em diagonal para trás. Olha, meu dedo tá em diagonal para trás. Se eu coloco uma bolinha aqui, na linha imaginária, a lei da gravidade vai jogar ela para trás. Então, isso é diagonal para trás. Então, eu vou trabalhar ele todo aqui em diagonal
para trás, olha. Cabelo todo em diagonal. Se você pegar uma cliente que tem muito cabelo, você pode fazer a divisão de mechas e trabalhar mecha a mecha aqui, tá? Prende aqui, faz essa parte de baixo primeiro, depois você faz a parte de cima. Como ela não tem tanto cabelo, eu consigo fazer o corte em uma vez só. Mas se tem muito cabelo, eu aconselho você fazer essa divisão em diagonal para trás. Então eu vou subindo aos poucos, olha, essa diagonal, porque eu não quero uma inclinação tão grande. Então aos pouquinhos eu vou vindo da parte de trás para a lateral, da lateral para a parte da frente, ó, e continuando a ligação da minha diagonal para trás, ó. Tá conseguindo pegar aí certinho? Ó, aqui eu continuo trabalhando, ó, em diagonal para trás. Bem fininho. Então aqui a gente vai dar um movimento bem legal. E eu sempre falo, vai aos pouquinhos, começa bem da pontinha. Se necessário, você vai subindo, porque se você corta de uma vez, tipo, vim aqui, eu quero esse cabelo cá em cima, vem cortar aqui, o risco de você não ter harmonia e você ter que depois cortar muito no cabelo é enorme. Então, respeita sempre cortando de pouco a pouco e ir subindo aos pouquinhos, porque aí você não vai ter risco nenhum de perder, não só um corte, quanto uma cliente e quem sabe até o seu nome. Então, vai em diagonal, mechas. A partir do momento em que eu segurei o cabelo, olha, eu posso trabalhar qualquer movimento. Essa é uma parte muito importante, porque às vezes você acha que você tem que ficar com a mão aqui, não está enxergando direito, mas eu vou cortar assim mesmo, não. A partir do momento em que você segurou, olha, aonde eu vou cortar, ele não está movimentando. Eu posso trazer aqui e fazer o corte aqui, e quando eu soltar, eu tenho o mesmo corte que eu faria embaixo. Então, o segredo é você colocar, posicionar as suas mãos. Depois que você posiciona, você pode mexer, trazer para o seu conforto para executar o corte, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui agora eu já vou pedir ela para olhar para o lado de lá, para me sair do ombro que está me incomodando um pouquinho. E eu vou trabalhar, continuar a minha diagonal para trás aqui na frente também. Todo em diagonal para trás. Vou colocar uma capa para melhorar a experiência de vocês, que eu tô achando que não tá dando para ver direitinho a hora que eu tô cortando a parte lourinha do cabelo dela. Tá enganando junto com a cor do avental ali que ela está. Então vamos lá, ó. A gente aqui tá fazendo o degradê, né? Para dar continuidade. A gente tá fazendo aqui o degradê. Então já tem aqui um degradê legal, mantendo e respeitando o comprimento do cabelo, pra gente ter um peso. E eu já tô com o tamanho que eu desejo aqui da minha franja. Então, ótimo. Agora vamos trabalhar o outro lado. E eu vou mostrar o passo a passo pra vocês aqui deste lado. Olha aqui se tá bom assim. Vou voltar um pouquinho, porque eu vou seguir daqui pra lá. Então, ó, 0 grau. Vou posicionar os meus dedos, segurando a mecha. Respeitar a base reta que eu quero desse cabelo. E vou seguir em diagonal para trás com o restante, olha. Respeito a base reta e sigo diagonal para trás. Mais uma vez eu vou repetir para vocês. A partir do momento que você segura a mecha, você pode movimentar para fazer o seu corte, ó. Sempre devagar, cortando de pouco a pouco, para não correr risco de você perder a mecha. É melhor você voltar e cortar novamente do que você cortar muito e você perder. Segurei, eu posso vir e criar, ó, em diagonal para trás. O diagonal tá para trás porque a gravidade, ó, se eu colocar uma bolinha aqui, ela rola para trás. Se eu fosse segurar em diagonal para frente, seria assim. A bolinha tá aqui, se eu soltar, olha, ela rola lá para frente. Diagonal para trás, bolinha tá aqui, ela rola para trás. Então, isso é diagonal para frente e diagonal para trás no corte de cabelo. Vou seguir aqui. Agora vamos mais para a lateral, em diagonal, e vamos dar sequência. Diagonal para trás, e vamos seguindo aqui, e nós temos lá a franja que ela já estava, que ela disse que não queria muita franja.
Então, a gente vai conferir e deixar os dois lados. Tem um cabelinho aqui que tá mais curto, mas foi um corte químico, que a gente vai dar uma disfarçada na hora que a gente trabalhar o desfiado aqui nessa franja. Então, a gente confere aqui, olha, a gente vai respeitar essa parte aqui com uma mais longa. Então, eu vou fazer aqui a minha guia, para ficar os dois lados, ó. Centro do nariz, fiz a guia dos dois lados. Agora, eu dou continuidade aqui para chegar na guia que eu fiz, ó. Então, eu posso cortar mais um pouquinho aqui, a guia tá aqui. Então, o meu diagonal já chegou no tamanho da minha guia. Vou só conferir o restante aqui. Posso tirar mais um pouquinho aqui. Seguro cá em cima, ó. E aí eu posso movimentar a mecha para me fazer o corte. Dou uma conferida aqui. Agora a gente vai pegar os dois lados e fazer a conferência para a gente ver se a gente precisa, porque quando eu estava fazendo o corte eu percebi que esse lado estava um pouco maior do que o lado de lá, do último corte que ela fez. Então eu vou conferir para ver se eu não preciso tirar um pouco mais nesse degradê aqui. Vou subir aqui um pouquinho, que eu tenho quase certeza que esse lado tá um pouquinho maior do que o lado de lá. Então, eu vou vir para esse lado para fazer a conferência. Aí, como que eu faço a conferência? Eu vou pegar as regiões, ó, as duas mãos, pegando na mesma região e trazendo até o centro. Ó, como eu disse, lá tá um pouquinho maior. A orelha é minha referência. Então, eu desço aqui na orelha, trago aqui e faço a conferência, olha. Então, eu posso tirar ainda mais do lado de lá. Esse lado tava bem mais curtinho a parte da frente do que o lado de lá. Então, só na parte da frente, a parte de trás já tá legal. Então, aqui na parte da frente eu posso subir o meu diagonal um pouco mais. Ó, dou sequência aqui. Quando você faz a conferência, você já vê que tanto, eu vi lá que é quase 2 centímetros. E termino na guia, né? Aqui tá a minha guia. E aí, eu já fiz a correção que eu imagino que precisava. Venho aqui na orelhinha, trago aqui na frente. E tenho ainda um pouquinho mais que eu posso tirar aqui na região da orelha. Por isso que é importante estar sempre conferindo e fazendo aos poucos. Porque se eu corto esse lado a mais do que eu deveria, aí eu tenho que ir lá tirar do lado de lá. E aí fica esse risco de ficar cortando além do que deve. Então, eu sempre vou aos pouquinhos e faço a conferência novamente. Agora, a gente já conseguiu chegar no tamanho. Nós temos o cabelo todo certinho. Ela tá com mais cabelo desse lado do que do outro, pelo um pouquinho de corte químico. Mas na hora que a gente fizer o movimento do repicado, a gente consegue corrigir toda essa questão. Então, vamos aqui agora trabalhar o repicado. Ela quer um pouco de repicado tanto na parte da frente quanto um pouco de movimento atrás. Então, nós vamos trabalhar agora com o repicado no contorno todo da cabeça, tá? Então, aqui já tá com a base toda prontinha. E agora a gente vai trabalhar, ó, na vertical. Nós vamos trazer esse cabelo aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar, olha, 0 grau do eixo de cima, respeitando sempre o comprimento. E a gente vai repicar, dando movimento para esse cabelo, ó. Respeitando sempre o comprimento, não tira no comprimento. Nós vamos tirar só na parte de cima, ó, para tirar essas pontas tão finas. E encorpar mais o movimento do cabelo. Respeitando. E vamos tirar só a parte de cima, corto embaixo e vou dando sequência. Tá vendo que o corte também é em diagonal? Ó, aos pouquinhos. Dividir na vertical. E aqui eu trabalho, o cabelo é bem longo, então trabalha bem aqui na frente, ó.
Agora eu vou aqui para já começando a parte de trás e todas as vezes em que eu estou indo, eu pego uma guia do que eu já cortei. Aí a mecha guia, ela é móvel, ó. Eu peguei e trouxe aqui, eu enxergo a minha guia e eu vou seguir do tamanho da minha guia. Todos os detalhes, os pulinhos dos gatos, vocês têm lá no curso online. Tem o método de ensino da Naura Couto de corte feminino. Nosso curso online tem todo o passo a passo de todos os cortes, desde um longo, reto, só tirar as pontinhas, até um curtíssimo. Então tem lá para vocês todas as informações, mostrando passo a passo, com bastante detalhes, todos os tipos de corte. Então, se você ainda não adquiriu, entra lá no Instagram, clica no link e conhece sobre o método de ensino de corte feminino Naura Couto. É um curso bem completo online, onde você vai ter passo a passo. E aqui a gente vai dando sequência, circulando aqui toda a cabeça. Ó, eu tenho a minha guia aqui, eu tô enxergando a guia e cortando no tamanho da guia. Vou dando sequência. Pego aqui, pego uma guia, trago a 0 grau do eixo de cima, toda a cabeça no mesmo ângulo, seguindo a minha guia, porque se eu sigo a guia, todo o cabelo vai estar perfeito. Olha, pego uma guia, confiro e corto. Mechas não muito grossas, mechas de 1,5 centímetro no máximo, para você ter controle do que está sendo feito. Imagino que essa lateral aqui, eu vou repicar muito mais do que eu repiquei lá. Vocês podem observar que lá, eu repiquei quase nada. Por quê? Porque o cabelo teve realmente um corte químico lá, que deixou ele mais ralinho. Esse lado ele já está mais inteiro, então eu preciso igualar, então eu vou precisar cortar um pouco mais. E aqui a gente vai respeitar o comprimento e cortar somente a parte de cima. Vamos lá. E a gente vai tirando, seguindo a mecha guia. O tempo todo eu peguei uma guia para fazer o corte. Respeito o comprimento e posso cortar o restante. Agora a gente vai fazer uma conferência aqui em cima, para a gente ver os dois lados, ó, a 90 graus do eixo de cima aqui. A gente vai pegar os dois lados e trazer aqui, ó. Vamos tirar esse Vzinho que deu, para que os dois lados tenham o mesmo caimento, tá? Agora nós vamos trabalhar um pouco mais esse movimento dessa franja. A gente precisa achar o centro certinho do cabelo. Abaixa aqui. No centro do nariz, subo, é o centro do cabelo. Preciso vir um pouquinho mais para cá. E aí a gente vai tirar cerca de 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, de forma arredondada, tá? Que a gente vai trabalhar agora esse franjão, para ele ter um movimento diferenciado. Então a gente vai pegar a parte do centro, cerca de 1 centímetro, e a gente vai trazer a 0 grau e vamos cortar reto, ó. Trouxe a 0 grau e cortei reto. Aqui eu tenho o meu limite que eu posso. Então agora eu pego uma lateral com a guia daquele, eu acho que minha mão vai tampar aqui, né? Ó, aqui não vai tampar não. Então eu tenho esse ponto de referência e esse ponto de referência. Eu não posso tirar nem nesse comprimento e nem nesse comprimento mais, porque aqui eu já fiz uma definição. Mas eu preciso ligar os dois pontos em forma diagonal. Então eu vou pegar aqui, tirar toda a sobra do meio e vou fazer a mesma coisa deste lado, ó. Pode virar para lá agora. A 0 grau, eu preciso ligar este ponto a este ponto, ó. Então não posso tirar nada ali e nem lá. Eu faço um corte em diagonal, ó. Se as duas extremidades não estiverem do mesmo tamanho, eu trago para o centro e faço essa correção, bem pouquinho, ó.
Mas como eu disse, esse lado tá tendo mais cabelo que esse, porque realmente aqui sofreu mais com essas últimas mechas que ela fez do que este lado. Vou juntar agora as duas partes. Vou trazer a 90 graus aqui em cima, do eixo de cima. E ó, esse triângulo que deu aqui, eu vou retirar ele, ó. Eu tiro todo esse cabelo, formando aqui, ó, tá vendo? Da parte menor para maior aqui, da parte menor para maior aqui, como se eu estivesse formando um triângulo, mas ele fica dessa região mais curta e dessa região mais curta. Quando eu for finalizar, vocês vão enxergar, ele vai dar um degradê com leveza aqui e um degradê com leveza aqui, tá bom? Nós fizemos tanto o corte com a base sólida, a 0 graus, quanto o corte em camadas. Então, primeiro eu faço a base, para depois eu fazer o corte em camadas. Então, eu tenho as camadas aqui, olha, elas estão aqui, mas eu continuo com o cabelo pesado. Se ela usar o cabelo todo liso, ó, eu não quero fazer cachos, não quero escovar com escova modelada, eu quero realmente um cabelo todo liso. Esse repicado que eu ensinei para vocês nesse vídeo, o cabelo não dá marca nenhuma de repicado. Vocês estão conseguindo enxergar isso, olha? O cabelo tá parecendo que ele tá todo inteiro. Cadê as camadas que eu fiz aqui? Não tem as camadas que eu fiz aqui. Por quê? Porque realmente é uma técnica maravilhosa. Então, olha só. Quando eu penteio ele todo lisinho, gente, não tem repicado. Mas quando ela quiser o cabelo com movimento, o cabelo tá todo em camadas, olha. Todo repicado. Esse método você faz um repicado tanto para quem tem muito cabelo, para quem tem menos cabelo, com menos movimento, sem tirar o peso do cabelo. Agora a gente vai finalizar esse cabelo e vou mostrar esse resultado incrível para vocês prontinho. Aguenta aí. Cabelo finalizado, olha só que lindo, que movimento maravilhoso, manteve o comprimento como foi prometido, mas o cabelo todo em camadas, a camada que eu disse para vocês, que ele liso também vai ficar um resultado maravilhoso, e olha só esse degradê da frente, que resultado perfeito, uma franja que tem sequência com o restante todo do cabelo, e esse é o nosso camadas aumentadas, técnica Naura Couto de ensino.